Chega de errar pontos notáveis de um triângulo. Nesse vídeo a gente vai falar do circuncentro. Vou apresentar para você, além do que é o circuncentro, as propriedades que são essenciais para a gente acertar os exercícios que envolvem esse cara. Beleza? Vamos lá? Olá, eu sou o professor Gustavo e nesse vídeo eu quero apresentar para você o que é o circuncentro, estudar certinho essas propriedades que envolvem esse cara e também aplicações em exercícios envolvendo esses elementos. Vamos lá? Respondendo o que é circuncentro primeiro, né? O circuncentro nada mais é do que o ponto de encontro das três mediatrizes dos lados de um triângulo. Então vale lembrar que a gente precisa definir esses caras, né? Assim como foi lá no baricentro, no ortocentro, no circuncentro, que se você ainda não assistiu os vídeos, clica aqui no card em cima que vai direcionar você a todos eles. Então lá tem a definição tudo certinho de cada um, né? Lá, esses caras sempre eram formados por segmentos que ligavam o vértice ao lado oposto do triângulo, ou semirretas também, né? Agora não, a mediatriz é um pouco diferente, tá? Ela é uma reta que divide um segmento ao meio, porém formando um ângulo de 90 graus. Ela não necessariamente precisa ligar ao vértice, tá? Então, quando você traça a mediatriz em um segmento, ela, né, no caso a reta, vai dividir esse segmento. Por exemplo, aqui eu tenho o segmento AB. Tracei uma reta, que eu chamei de R, ela dividiu ao meio e tem que formar um ângulo de 90 graus, ou seja, ela tem que ser perpendicular ao segmento. Isso é mediatriz. Então, num triângulo, nós vamos ter que traçar segmentos aí que formam 90 graus com os lados do triângulo. Por exemplo, aqui, né, no M2, que seria o ponto médio do segmento ou do lado AC, também aqui no M1, ó, traçar segmentos que têm que formar ângulo de 90 graus. E vejam, eles não estão ligando esse lado, que eu formei o ângulo de 90 graus, com o vértice oposto, né? Ele está apenas dividindo o lado ao meio, formando ali um ângulo de 90 graus com o mesmo. Então, nós estamos traçando aqui as mediatrizes. Então, o encontro das mediatrizes forma o ponto que nós vamos chamar de circuncentro. Então, é importante frisar, né, porque agora ele é bem diferente, né? É um ponto diferente do que convencionalmente a gente vem fazendo, que liga o vértice até o ponto médio do lado oposto, ou do vértice até o lado oposto formando um ângulo 90 graus, que no caso vai ser a altura. Então, agora tem essa diferença. Agora, quais são as observações importantes que nós temos que fazer com relação ao circuncentro? Primeiro, num triângulo acutângulo. No triângulo acutângulo, ao traçarmos as mediatrizes desse triângulo, nós vamos, no encontro das mediatrizes, formar esse ponto que vai ser o centro de uma circunferência que vai passar perfeitamente pelos vértices desse triângulo, porém do lado de fora dele. Ou seja, nós vamos conseguir traçar uma circunferência que vai circunscrever o triângulo, ou melhor dizendo, ele vai ficar inscrito, o triângulo vai ficar inscrito na circunferência. Isso acontece porque, olha a observação, do circuncentro até os vértices, nós vamos ter sempre a mesma distância, a mesma medida. Olha lá, isso nos dá o raio dessa circunferência. Então, aqui nós temos o raio e o raio da circunferência. Olha lá. Então, essa propriedade é importantíssima. E no triângulo acutângulo, esse ponto sempre fica interno ao triângulo, né? Quando todos os ângulos são menores do que 90 graus, sempre o circuncentro vai ficar lá dentro. Então, ó, no triângulo obtusângulo, se eu traço as mediatrizes, então ali, ó, do lado, por exemplo, AC, nós temos o ponto M1, que dividiu aquele lado ao meio. Se traçarmos ali uma semirreta, formando um ângulo de 90 graus com esse lado, fizermos a mesma coisa com o M3 aqui, que divide o lado AB do triângulo ao meio. Se traçarmos ali uma semirreta, que passa por esse ponto, mas forma um ângulo de 90 graus, mediatriz. E no M2, se a gente analisar uma reta do M2, só para a gente identificar que ela pode passar para fora do triângulo,
né? O encontro dessas retas vai acontecer do lado de fora. Olha lá, ó. Então, o circuncentro do triângulo agora fica do lado de fora quando ele é obtusângulo. Mas mesmo assim, nós vamos ter uma circunferência de centro O, que vai ser determinada pelo circuncentro, né, por aquele ponto de encontro, e essa circunferência vai passar certinho nos 3 vértices desse triângulo, olha lá, perfeitamente, nos 3 vértices, deixando ele inscrito à circunferência. Então, a distância do O até o C vai ser a medida do raio. Do O até o A também vai ser a medida do raio. E do O até o B também nós vamos ter a medida do raio. Então, por isso que nós vamos ter sempre essa propriedade. Quando você marca o circuncentro, você tem o centro de um círculo que circunscreve o triângulo. Isso é essencial a gente lembrar e ter essa sacada. Traça as mediatrizes e você consegue traçar ali um círculo que vai ficar em volta do triângulo. Aqui vale frisar a observação, né? Que o triângulo ele está inscrito na circunferência e o círculo está circunscrevendo o triângulo. O círculo está circunscrito, o triângulo está inscrito. Tá bom? Só observando, né, que quando falamos do incentro, o círculo estava dentro do triângulo, o círculo estava inscrito. Incentro, círculo, inscrito. Agora estou falando do circuncentro, círculo, circunscrito. Tá? Tem essa sacadinha aí. Agora, o grande lance, né, o que mais aparece em exercícios, é o triângulo retângulo. Quando a gente traça as mediatrizes em um triângulo retângulo, como por exemplo aqui, traçamos as mediatrizes. O ponto de encontro das mediatrizes, ou seja, o nosso circuncentro, ele sempre vai ficar no ponto médio da hipotenusa, essa é a grande sacada, e, consequentemente, olha que coisa linda, né? A hipotenusa vai ser para nós o diâmetro da circunferência. Bom, aqui nós vamos ter perfeitamente o ponto do circuncentro. E como ele vai ter a medida dele até os vértices, como o raio da circunferência que vai se formar ao seu redor, então você tem 2 vezes o raio, que vai ser o diâmetro dessa circunferência. Também temos a distância do ponto C até o circuncentro, que também vai ser o raio, né? Todas elas são iguais. Então, veja que nós temos essa circunferência e uma observaçãozinha bem legal que vale frisar é que esse ponto C é o encontro das alturas. Ou seja, esse ponto C também é o ortocentro. Tá? Bom, é uma observação importantíssima com relação ao triângulo retângulo, que sempre o circuncentro ele vai ficar no ponto médio da hipotenusa desse triângulo retângulo. Só para reforçar, o ponto O, nessas figuras que nós trabalhamos, é o circuncentro do triângulo ABC. E também vai ser o centro da circunferência circunscrita nele, a circunferência que está em volta dele. Veja os 3 casos possíveis, né? Acutângulo, então o ponto sempre vai ficar dentro do triângulo. Obtusângulo, sempre externo ao triângulo. E no triângulo retângulo, bem no meio da hipotenusa. Tá? E vamos ver situações envolvendo esse cara aí. Por exemplo, aqui, ó. Exemplo 1. Considere o triângulo ABC, que é retângulo em A, de hipotenusa BC medindo 15 centímetros. Qual que é a distância entre o ortocentro e o circuncentro desse triângulo? Então, quando a gente tem a sacada dessas definições, esses exercícios se tornam fáceis. Veja só. Se eu desenhar um triângulo retângulo aqui, dependente dos outros catetos, né? O que eu já sei? Que o circuncentro, num triângulo retângulo, ele sempre vai ficar no ponto médio da hipotenusa. Ou seja, nós vamos ter lá o retângulo no vértice A, depois nós vamos ter a hipotenusa medindo 15 centímetros, quer dizer, vai ficar 7,5 para cá, 7,5 para lá. Bom, mas esse 7,5 já vai ser a distância daquele raio da circunferência que vai circunscrever aquele triângulo. Ou seja, se já é o raio,
No ponto A é onde vai acontecer o ortocentro, porque é ali que é o encontro das alturas, e as alturas formam o ângulo de 90 graus. Então, ali aconteceu o ortocentro. Lindo, porque como você tem uma circunferência que está circunscrevendo o triângulo, e o ponto O aqui vai ser para nós também o circuncentro, ortocentro, a distância vai ser a mesma que o raio, que vai ser 7,5. Então, olha como que conhecer essas definições torna um exercício muito simples, né? Então, se você pega um exercício desse e não lembra ao bem essas características, essas propriedades importantes, onde fica o ortocentro, onde fica o circuncentro, um exercício desse pode se tornar muito difícil, tá? Olha aqui mais uma situação, um exemplo 2. Na figura a seguir, o ponto O é circuncentro do triângulo ABC e a medida do ângulo BOC vale 110. Beleza, tem essa informação então, né? Aqui vem a ser o circuncentro, e aí tem o ângulo de 110, e ele pede a medida do ângulo BAC, que eu vou representar aqui pela letra X. Ok, não é difícil, só que, além de associar a informação de circuncentro, eu vou precisar de um outro detalhe também, que é a relação que existe entre o ângulo central e um ângulo inscrito na circunferência. Por exemplo, quando nós temos aqui o ângulo central formado ali, né, em 2 pontos da circunferência com o centro dela, nós criamos uma relação em um ponto qualquer, vou colocar aqui um ponto P, né, na circunferência, no qual esse ângulo, que eu vou representar aqui pela letra alfa, ele vai ser sempre metade do ângulo central. Esse é o ângulo inscrito na circunferência e esse é o ângulo central na circunferência. E qual vai ser a relação, então? Que o ângulo alfa, que é o ângulo inscrito, vai ser a metade do ângulo central. Sempre nessa regra. Então, observando aqui essa situação, como o O é o circuncentro, nós vamos ter uma circunferência que vai passar perfeitamente pelo B, pelo C e pelo A. Então, aqui se torna o ângulo central e aqui nós vamos ter o ângulo inscrito. E qual que é a relação? Que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, nós vamos ter que o x vai ser igual a 55 graus. Então, veja outra informação importante, né, para a gente associar ao circuncentro. Essas duas aqui são chave. A gente tem que lembrar desses 2 detalhes, né, que a gente pode usar, porque são muito cobrados quando envolve aí circuncentro de um triângulo. Beleza? Então, mais uma vez, espero ter ajudado com essas informações. Bons estudos, até mais!